Nosso boa noite aos nossos irmãos e amigos que nos visitam. E a você que nos assiste através da internet. Nós estamos iniciando o nosso 11º dia das 40 noites. Que Deus venha ser com cada um de nós. Boa noite, nós vamos começar cantando o hino do Inário Adventista, número 70. É porque Ele vive. Porque Ele vive, eis a nossa esperança, né? Nós adoramos um Deus que está vivo e muito em breve voltará. Então cante do fundo do seu coração para esse Deus que nos ama e vai vir nos buscar. Porque Ele vive. Seja o Senhor, e que nós realmente tenhamos a certeza que o nosso futuro e a nossa vida está nas mãos dele. Vamos agora de pé, toda a congregação, pedir mais uma vez a presença do Espírito Santo através da canção Venha Espírito Santo.
eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E quem é esse Senhor? Que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Se você crê nisso, e se você quer olhar para os montes, vem aqui à frente quando nós começarmos a cantar. Abra o seu coração ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará.
grande Deus, nosso Criador, Criador de todas as coisas, louvamos o Teu nome, porque através do Teu Espírito tens despertado o nosso coração para percebermos que é junto de Ti que nós temos de estar. Obrigado pelo privilégio de revivermos a experiência de Moisés e de outros homens e mulheres do passado e do presente que participaram, experimentaram essa aventura de intimidade de 40 dias. Senhor, reconhecemos que somos pecadores, perdoa-nos, Pai. Temos tantas falhas, frequentemente cometemos os mesmos erros, frequentemente duvidamos do Teu amor, do Teu cuidado quando nos sobrevêm provações e imprevistos. Senhor, aceita-nos nessa noite tais quais somos, estamos, perdoa-nos, transforma-nos, fala ao nosso coração, supre as nossas necessidades. Senhor, ajuda-nos a encontrarmos soluções para os desafios que enfrentamos. Senhor, cura-nos, restaura-nos, espiritualmente em primeiro lugar. Mas se há alguém enfermo, Senhor, alguém que ao estar conosco nessa noite, pela fé, olha para Ti como médico dos médicos, restaura essa pessoa, cura essa pessoa, Senhor. Restaura os relacionamentos rompidos, Senhor, que há entre nós. Senhor, que o Teu Espírito nesta noite possa falar de uma forma individual. O Senhor é Deus. Mesmo em meio à multidão, o Senhor é capaz de nos trazer uma mensagem única, peculiar, singular para cada um de nós. O Senhor sabe do que cada um dos Teus filhos nessa noite necessita. Temos pessoas aqui, pessoas de longe, pessoas que nos assistem pela internet. Senhor, que a Tua bênção seja derramada na proporção da fé. Mas, Senhor, nossa fé é tão pequena. Ajuda-nos na nossa falta de fé também. E que nessa noite a Tua palavra possa nos edificar. Que o Senhor possa usar mais uma vez os Teus instrumentos, aqueles que cantam, mas especialmente o pastor Leonardo, que ele seja usado para transmitir a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e dá-nos a vitória cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que amou-me no passado, amou-me em pecado, me ama como sou, estou. Alguém que não julga o meu pensar, não aponta as minhas quedas e levanta com amor. Perdoa os meus pecados, apaga minha culpa, me dá forças para seguir. Alguém que se deu em meu lugar, se deu por minha causa, se entregou para me salvar. É Jesus. Esse alguém que vai findar com toda a dor, enxugar dos olhos o passado e o pranto, cessar o sofrimento. É Jesus.
Eveline e Gilberto, por essa mensagem que alcançou o nosso coração. E nessa noite, o pastor Leonardo Martins, que é o evangelista da Associação Paulo e Celeste, irá agora transmitir a palavra. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, pastor Judson. Uma boa noite a todos. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você separou um tempinho aí no seu escritório, na sua casa, aí onde você está, para ouvir um pouquinho a palavra de Deus, para orar conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você nessa noite. Interessante que nós estamos nessa jornada linda de 40 dias de oração, buscando pela presença e pelo poder do Espírito Santo. E como foi falado ontem, os primeiros 10 dias... Foi assim que foi mencionado, né? Os primeiros 10 dias são os mais difíceis. E se você chegou até aqui, você já pode se considerar um vencedor. Amém? Então, daqui para frente, é só bênçãos. Deus tem muitas bênçãos para você até aqui. Ontem nós aprendemos a história de 2 homens importantes na Bíblia. Nós estudamos sobre Josué e quem se lembra? Sobre Davi, sobre o rei Davi. E o título da história de ontem, da meditação de ontem, falava justamente como ter sucesso ou como alcançar o sucesso na vida. E nós descobrimos justamente o seguinte, que o sucesso da vida de Davi e Josué era justamente a leitura da palavra de Deus, era justamente a meditação na palavra de Deus. Então ontem nós entendemos que para alcançarmos o sucesso na vida espiritual e no nosso dia a dia nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Só que eu queria insistir nesse tema. Como que nós aprendemos que para alcançar o sucesso, nós temos que estudar a Bíblia. Mas como permanecer sendo pessoas de sucesso? Estava pensando isso hoje, ao estudar a minha Bíblia. Fiquei pensando em vocês, você que está aí na sua casa, no seu escritório.
Eu fiquei pensando, olhando para a minha Bíblia, que privilégio que nós temos em estudar a palavra de Deus. E eu queria que você rapidamente curvasse mais uma vez a sua fronte, para nós termos uma oração, que nós vamos estudar a palavra de Deus. Querido Deus, nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nós somos privilegiados, nós já vencemos 11 dias de oração e temos percebido que o Senhor já tem feito maravilhas nas nossas vidas, e eu sei que essas bênçãos, esses milagres, eles refletirão na vida de todos aqueles que estão participando e daqueles também que estão nos ouvindo. Nessa noite, mais uma vez, a Tua palavra será aberta. E nós queremos te pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração. Essa bênção te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria te pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Quero ler com vocês 2 versos. O verso 39 e o verso 40. São 2 textos conhecidos. Eu sei que vocês poderiam citar de cor, principalmente o verso 39. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Só para nós entendermos, o capítulo 5 do Evangelho de João é um capítulo muito especial. É justamente o momento em que Jesus está explicando a sua missão. Constantemente Jesus ele era interpolado e muitas pessoas diziam para Jesus ou perguntavam: quem é você? Você é o Cristo? Você é o Messias? E justamente aqui no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus, ele faz aquela pergunta: vocês querem me conhecer? Vocês realmente querem saber quem sou eu? Vocês querem ser pessoas de sucesso? Ou melhor, querem continuar sendo pessoas de sucesso? E ele diz as palavras do versículo 39, e eu quero que vocês acompanhem comigo. Ele diz assim, ó: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês querem me conhecer? Então estudem a minha palavra. Estudem a minha palavra, dediquem tempo para estudar a minha palavra, e vocês realmente vão me conhecer. E esse texto, como eu disse, é um texto que todos sabem de cor. Eu poderia pedir que vocês levantassem a mão, mas não vou fazer isso. A maioria conhece, é um texto bem conhecido de todos nós, só que olha o que está escrito no verso 40. Aqui diz assim, ó: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: vocês sabem qual é o segredo do sucesso, mas mesmo assim, vocês não têm vindo até mim. E hoje, na lição que vocês estudaram pela manhã, vocês aprenderam justamente que o segredo para continuar sendo uma pessoa de sucesso é alimentando a natureza de Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 4, justamente no verso 4, nos momentos mais difíceis do ministério de Cristo, quando ele foi levado até o deserto e ele estava sendo tentado, Jesus, no determinado momento, quando ele estava no debate com o próprio inimigo, ele olha e diz o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca, da palavra de Deus. Então Jesus está dizendo: a palavra de Deus deve ser o nosso guia, o nosso norte, a nossa bússola. E hoje eu estava meditando, lendo algumas coisas em casa, e eu achei uma notícia do ano de 1983. Um dos presidentes dos Estados Unidos, bem famoso, Ronald Reagan, nome bonito, o ano de 1983 foi declarado por ele o ano oficial da Bíblia. Ele declarou em toda a América que aquele ano era o ano da Bíblia. E muitos perguntavam por quê, e ele disse o seguinte: porque a Bíblia, com o passar do tempo, com o passar dos anos, tem se demonstrado a solução para os problemas, para os lenitivos e para as angústias do ser humano. Billy Graham também, um grande evangelista, comentando as palavras desse presidente, ele disse o seguinte: a Bíblia é um livro antigo, e eu sei que vocês concordam comigo, só que ele disse o seguinte: mas ao mesmo tempo é um livro moderno, porque continua falando aos nossos corações. Mas eu queria perguntar para você que está me assistindo, vocês que estão me ouvindo hoje, será que nós temos separado tempo para estudar a palavra de Deus? Será que nós temos
dedicado o tempo necessário para alimentarmos a natureza de Cristo através da sua palavra? E eu não queria que você encarasse a palavra de Deus, ou o estudo da palavra de Deus, apenas como um dever. Hoje, na lição que nós estudamos, lá fala que a Bíblia ela é comparada a uma carta de amor. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, hoje as moças elas são mais modernas, elas têm celulares, elas têm iPad, iPod, tem tudo quanto é tipo de i. Concorda comigo? Só que na minha época era diferente. As mocinhas elas tinham, elas colavam figuras. Tinha, como é que era o nome? Aquela pasta que vocês faziam? Que colavam lá papel de carta, não é isso? E a minha esposa hoje ela sempre gostava de escrever. E um dia ela disse o seguinte: eu escrevi uma carta para você. E ela me deu aquela carta, só que quando eu fui abrir a carta, para minha surpresa, a carta tinha 6 metros, quase 6 metros. Ela juntou várias revistas, várias notícias, e ela começou a recortar as palavras, e ela foi escrevendo uma carta de amor para mim. E aonde eu ia, eu levava aquela carta debaixo do braço. Eu não deixava ela ver, mas eu mostrava para os amigos, e eles diziam: o que é isso? Eu falei: é a maior carta que eu já recebi na minha vida. E aquela carta era grande, e todos os dias quando eu chegava em casa, durante um bom tempo, a primeira coisa que eu fazia, antes de eu me deitar, eu lia aquela carta. E eu fazia questão de ler aquela carta, sabe por quê? Porque aquela era uma carta de amor endereçada para quem? Para mim. E todas as vezes que eu lia aquela carta, eu não me esquecia de quem eu amava e de quem eu era amado. Da mesma forma deve ser a palavra de Deus. Nós não devemos ler por obrigação. Nós devemos ler porque é uma carta de amor que o nosso Pai de amor escreveu para nós. A Bíblia, ela é o nosso guia que quer nos levar de volta para casa, para os braços do Pai. Por volta do ano de 1929, 1930, um departamento de pesquisa dos Estados Unidos, eles proporam uma disputa. Eles queriam que fosse comprovado que existiam erros científicos na palavra de Deus. E durante vários meses, por 27 países, foi decretado ou foi proposto esse desafio. E muitos não aceitaram, mas no ano de 1940, um homem chamado Harry Himmer, ele aceitou o desafio. E ele, juntamente com a sua equipe, ateus, cientistas, eles ficaram durante 5 meses tentando provar diante de um tribunal que a Bíblia continha erros científicos. Mas no dia 16 de fevereiro de 1940, foi decretada a sentença. E o juiz disse o seguinte: por não conseguirem provar nenhum erro científico na palavra de Deus, fica decretado que os desafiantes paguem todas as custas, todos os custos que foram gastos durante esse tribunal, porque a Bíblia continua sendo uma vitoriosa. Amém? Então, queridos, a palavra de Deus, ela é cheia de tesouros escondidos que nós podemos buscar a cada dia para que nós possamos nos alimentar. Eu me lembro o primeiro contato que eu tive com a palavra de Deus eu tinha mais ou menos uns 16 anos, tem pouco tempo. E eu não tive depressão, eu não passei por depressão, mas eu passei por um momento tão difícil na minha vida que eu perdi a razão de viver. E eu só pensava em tirar a minha vida. Mas eu me lembrei que um dia na escola entrou um grupo de jovens e eles começaram a distribuir alguns livros. Alguns tinham a capa azul, outros tinham uma capa cinza e atrás do livro estava assim, os Gideões. E eu ganhei um daqueles livros e todas as vezes que eu pensava em tirar a minha vida, eu me lembro que hoje eu sei que alguma coisa ou alguém falava comigo: leia aquele livro. Eu confesso para vocês que quando eu lia, eu não entendia nada. Mas eu senti uma paz de espírito tão grande, uma alegria, uma vontade de viver, que quando eu me lembro daquele momento, eu nem consigo imaginar que eu era a mesma pessoa. E eu descobri nesse livro a razão para o meu viver. Então a Bíblia, ela também traz vida. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. Eu separei alguns depoimentos aqui, eu queria ler rapidamente para vocês. Eu achei bem interessante.
de pessoas de outros países que anseiam estudar a Bíblia. Na Ucrânia, na ex-União Soviética, um senhor escreveu à Sociedade Bíblica dizendo o seguinte, nós vos saudamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui as portas estão bem abertas para a pregação do Evangelho, mas urgentemente necessitamos de literatura espiritual, especialmente Bíblias. As pessoas anseiam pela palavra de Deus. Uma menina de 10 anos, na Rússia também, disse o seguinte, clamando a um estrangeiro que visitava a sua igreja. Ela disse assim, Senhor, por favor, me dê uma Bíblia em russo, para que eu possa ler e escutar a palavra de Deus. Certa vez também o senhor de Varsóvia, capital da Polônia, parando no meio das prateleiras cheias de livros, ele perguntou, todas são Bíblias? Ele olhava de um lado para o outro e tinha aquelas centenas de livros com a capa preta, e eles disseram, sim, todos são Bíblias. Ele caiu de joelhos, e ele clamou a Deus e disse o seguinte, obrigado, Senhor, eu nunca estive rodeado de tantas Bíblias antes. Por que eu estou lendo isso para vocês? Porque muitas vezes nós temos a palavra de Deus à nossa disposição e nós não fazemos uso. Certa vez um garotinho estava na cozinha da sua casa e as casas mais antigas, elas tinham um quartinho que eram para guardar as coisas, os alimentos. Antigamente nós chamávamos esse quarto de despensa. E ele entrou na despensa querendo pegar alguns biscoitinhos, se preparando até a hora do almoço enquanto a mamãe cozinhava. Só que quando ele chegou naquela despensa, ele percebeu que tinha um livro todo empoeirado, com gordura, um livro da capa preta, e ele se aproxima da sua mãe com aquele livro e diz, mãe, de quem é esse livro, mamãe? Ela disse, esse livro é do Senhor. Então a criança ingenuamente disse para sua mãe o seguinte, então nós precisamos devolver o livro para ele, porque aqui ninguém usa esse livro em casa. Sabe, queridos, existem pessoas aí fora que dariam tudo para ter a oportunidade de ler a palavra de Deus. Hoje, pela manhã bem cedo, estudando a Bíblia, estudando também a lição que nós temos acompanhado durante esses dias, eu fiquei pensando, será que realmente eu tenho dedicado o tempo? E quando eu falo da leitura, não é somente uma leitura mecânica, é você abrir o coração para Deus, mesmo que você leia poucos minutos, mas que você medite naquilo que você está lendo. Certa vez um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, qual é o meio correto de estudar a Bíblia? Como eu posso estudar a Bíblia? E eu disse para ele, diariamente, todos os dias um pouquinho de cada vez. Ele disse, mas não é isso, pastor, que eu quero. Eu quero saber como que eu posso estudar a Bíblia e ter uma vida espiritual poderosa. Porque quando eu olho para aqueles homens da palavra de Deus, eles eram como super-heróis. Então eu olhei para ele e disse o seguinte, então você precisa olhar com um pouquinho mais de atenção. E o segredo talvez de estudar a Bíblia para ter uma vida poderosa ao lado de Deus é estudar todos os dias, mas acima de tudo, meditar na vida desses homens. A Bíblia apresenta a história de homens e mulheres com fraquezas e dificuldades, assim como eu e você, mas que se colocaram nas mãos de Deus, e a Bíblia diz que eles se tornaram mais do que o quê? Mais do que vencedores. E eu creio que esse mesmo poder está à sua disposição e à minha disposição também nessa noite. Todo pastor gosta de ler, e quando nós vamos preparar alguns sermões, eu, por exemplo, eu tenho um costume, se eu acho uma notícia, uma informação interessante, eu recorto, e eu tenho uma caixinha lá, que tem um pezinho, ponto, né? E eu coloco sermões. E tudo de interessante que eu acho, que às vezes não está na internet, ou que está numa revista, ou num livro, eu recorto e guardo naquela caixinha. E um dia eu achei algo interessante, e eu queria compartilhar com vocês. E lá diz assim, o diário de uma Bíblia. E eu nem sabia que a Bíblia tem um diário, pastor Judson. E lá dizia o seguinte, falando sobre o percurso da leitura da Bíblia durante um ano. 15 de janeiro, descansei a semana toda. Meu dono me leu regularmente nas primeiras noites do início desse ano, mas penso que se esqueceu de mim. 2 de fevereiro, faxina na casa. Tiraram o pó de cima de mim, como de outros objetos, e me colocaram no lugar de costume. 8 de fevereiro,
Meu dono usou-me por uns momentos depois do jantar. Estava procurando alguns textos. E olha a alegria que diz: fui à igreja hoje. 2 de abril. Eu estive bem ocupada hoje. Meu dono tinha de dirigir uma reunião de oração e me consultou buscando algumas passagens. Teve um pouco de dificuldade de encontrar uma, apesar dela estar sempre no mesmo lugar. 1 de maio. Gastei toda a tarde no colo da vovó. Ela está aqui de visita. Deixou cair algumas gotas de lágrima sobre Colossenses capítulo 2, versos de 5 a 7. 6 de maio. Outra vez no colo da vovó esta tarde. Ela gastou a maior parte do tempo meditando em 1 Coríntios 13 e nos últimos versos do capítulo 15. 7, 8 e 9 de maio. No colo da vovó todas as tardes. Que lugar confortável. Às vezes ela fala comigo e de outras ela me lê. 10 de maio. A vovó viajou para sua casa hoje. Ela me beijou e me disse adeus. Estou outra vez no meu lugar de costume. 1 de julho. Fui colocada numa mala entre roupas e outros objetos. Penso que vamos passar alguns dias fora. Vamos passear. 10 de julho. Ainda na mala, apesar de quase todas as outras coisas terem sido colocadas no outro lugar do quarto. 15 de julho, em casa outra vez e no meu lugar costumeiro. Fiz uma longa viagem. Nem sei por que me levaram consigo. Não saí da mala. 1 de agosto. Que calor. 2 revistas, uma novela e um chapéu. Tudo em cima de mim. Se eles pelo menos tirassem essas coisas de sobre mim. Esse é o diário da Bíblia. E eu fico pensando, será que esse não pode ser a realidade da minha Bíblia? Será que muitas vezes nós não temos agido da mesma forma com a palavra de Deus? A Bíblia diz que esse livro... Eu queria ver a Bíblia de vocês que estão me vendo aí. Onde está a sua Bíblia? A Bíblia diz o seguinte: esse livro que você tem em suas mãos, ele não é coisa vã, mas a sua vida, o seu futuro e o seu sucesso depende desse livro. E eu fico perguntando, será que você já leu a sua Bíblia hoje? Será que você dedicou o tempo necessário para o estudo da Bíblia? Jeremias capítulo 16, verso 15. Queria ler com vocês. Jeremias 15, 16. Corrigindo. Aqui fala sobre a fome, o desejo do profeta em conhecer a vontade e a palavra de Deus. E aqui diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. E ele diz, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Eu queria sugerir algumas coisas para vocês. Um certo escritor chamado Bill Gothard, ele sugere 3 maneiras de nós estudarmos a palavra de Deus com sucesso. Ele diz o seguinte, em primeiro lugar, procure sempre uma passagem que esteja de acordo com a sua necessidade, com os seus problemas. Se você fosse sugerir uma passagem nessa noite para uma pessoa que está com medo, que texto você sugeriria? Um texto da palavra de Deus. Salmo 27, por exemplo, lá diz o quê? O Senhor é a minha luz e a minha, de quem terei? O mesmo salmo para uma pessoa que está ansiosa, que está apreensiva. No verso 14 nós poderíamos sugerir, Espera pelo Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. E o escritor ainda sugere um segundo ponto, ele diz o seguinte, personalize a passagem. Por exemplo, João 3,16, porque Deus me amou de tal maneira que me deu o seu Filho unigênito, para que eu, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. E um terceiro ponto, ele diz o seguinte, e aqui eu quero mudar um pouco. O autor diz, medite no texto escolhido até que ele se ajuste à sua vida. E eu queria sugerir algo inverso. Nós devemos ajustar a nossa vida segundo a palavra de Deus. Então são 3 sugestões práticas
para nós estudarmos a Bíblia diariamente. E uma escritora famosa, uma escritora cristã, Ellen White, ela escreveu o seguinte: diversas vezes, cada dia, momentos áureos e preciosos deviam ser consagrados à oração e ao estudo das Escrituras. E olha o que a escritora escreveu, que importante. Ainda que fosse apenas para memorizar um texto, a fim de que possa existir vida espiritual na alma. Um pregador do Evangelho, pastor Ranieri Salles, acredito que muitos de vocês conhecem. Certa vez ele disse o seguinte: a diferença entre salvação eterna e perdição eterna pode estar entre 20 minutos que você tenha que dormir mais tarde ou 20 minutos que você precisa acordar mais cedo. 20 minutos meditando na palavra de Deus diariamente pode fazer toda a diferença na sua vida. Então eu queria dizer para você, meu amigo, você que está me ouvindo, estude a palavra de Deus. Ela tem a resposta para a sua luta, para a sua aflição, para os seus anseios. E eu queria chamar aqui nessa noite, eu trouxe 3 amigos meus, e eu queria contar rapidamente a história deles. Eu queria chamar o Rogério e a Luciana, e eu quero chamar o Carlos aqui também. Uma boa noite, senhor Rogério. Tudo bem? Dona Luciana. Esse é um casal muito especial. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. O Carlos, ele é obreiro bíblico aqui da Associação Paulista Leste, tem trabalhado conosco. O senhor Rogério e a dona Luciana, eles são alunos da Novo Tempo, são estudantes da Palavra de Deus. E eles tiveram o primeiro contato com a Palavra de Deus através do CD do Grande Conflito, aquele que foi gravado pelo pastor Luiz Gonçalves. E através desse CD, não é isso, senhor Rogério, não é assim, dona Luciana? Eles descobriram a TV Novo Tempo, começaram a estudar a Bíblia e descobriram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eles descobriram que a Bíblia poderia oferecer para eles muito mais do que eles já conheciam. A Bíblia poderia dar para eles um sentido totalmente diferente, uma razão diferente da vida. E eles começaram a procurar, a encontrar a Igreja Adventista, começaram a frequentar, e num destes dias eles tiveram contato com o Carlos. Eles ainda tinham algumas dúvidas, começaram a estudar a Bíblia, e hoje eles estão aqui. Eles pertenciam a outro grupo religioso. Mas por que eles estão aqui hoje? Eles estão aqui hoje para dizer o amor que eles têm pela palavra de Deus. Eu tenho o seu Rogério, e eu vou pedir que vocês falem rapidamente qual foi a diferença que a palavra de Deus fez na vida de vocês. Seu Rogério? A diferença foi que a gente, indo em outra denominação, né? Aí nós somos cabeleireiro, eu e a minha esposa, os filhos, e encontramos um cliente, o cliente nos deu o DVD, e com esse DVD assistindo o pastor Luiz Gonçalves, né? Aí nós começamos a estudar a Bíblia, eu e ela só, né? Aí descobrimos a respeito do sábado, né? Aí o que aconteceu? A gente conversando, nós percebemos que não tinha outra igreja que guardasse o sábado, né? E a gente procuramos a igreja adventista, e no dia 2 de janeiro nós começamos a frequentar. Foi no sábado, começamos no sábado. E conhecemos o Carlos e estamos estudando. E, na realidade, pastor, fez uma grande diferença, porque a nossa vida começou a mudar, né? Conforme a gente foi estudando, foi entendendo, foi aprendendo de Deus, e hoje nós estamos aqui para contar que só o Senhor Jesus é a nossa vida. Graças a Deus. Dona Luciana, a senhora que está aqui, a senhora também concorda que a palavra de Deus fez uma diferença muito grande na sua vida? A senhora já me contou um pouco. Dentre algumas coisas que eles descobriram, que eles me disseram que fez a diferença na vida deles, eles encontraram a verdade do sábado. Eles descobriram, ele me contou ali atrás, que na Bíblia, que o corpo deles pertence ao Espírito Santo. E eles querem viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas a dona Luciana me disse algo fantástico sobre a palavra de Deus. Eu perguntei para eles se vale a pena realmente estudar a Bíblia todos os dias, se realmente tem causado um impacto. E eu perguntei para ela, o que a Bíblia é para você? E ela me disse, eu queria que ela contasse para vocês. Dê uma boa noite para eles, dona Luciana. Boa noite, irmãos.
E, assim, para mim, quando eu descobri ler a Bíblia, não só ler a Bíblia, mas eu descobri, para mim, a Bíblia é o meu alicerce de vida. Não só para mim, mas para qualquer pessoa que se faz um propósito de ler a Bíblia. A Bíblia, nesses poucos meses que eu tenho lido, eu descobri que na Bíblia você encontra tudo. A Bíblia tem de tudo. Desde a sua alimentação, que você vai ver isso quando fala da educação de Daniel, né? E você vai ver da sua educação, da sua vida pessoal, familiar, te ensina a educar os filhos, te ensina tudo, mas o principal da Bíblia, te ensina o amor de Deus. Eu descobri lendo a Bíblia que se você orar, você fala com Deus. Se você ler a Bíblia, Deus fala com você. Isso faz toda a diferença. Não só na minha vida, mas na vida do meu esposo, da minha família, né? A Bíblia é o meu alicerce de vida hoje. A Bíblia é a palavra do Senhor, é toda a fidelidade do Senhor, você encontra na Bíblia, que se faz presente no seu dia a dia, né? E é assim, e é isso, eu agradeço muito a Deus por estar com vocês hoje. Eu queria contar uma boa notícia para vocês, e eles estudando a Bíblia, eles descobriram que Deus tem um novo caminho e muitas maravilhas ainda para realizar na vida deles, e eles tomaram uma decisão no próximo dia 2, eles estarão entregando a vida deles ao Senhor Jesus. Eles estarão se batizando na igreja de São Mateus, e vocês também são nossos convidados. Quero agradecer a dona Luciana, tá? O seu Rogério, por vocês terem vindo aqui com a gente. Agradecer também o Carlos, que tão bondosamente tem compartilhado a palavra de Deus. Por que eu trouxe eles aqui? É porque eu quero dizer também que a Bíblia ela tem transformado vidas. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, tem conduzido pessoas aos pés de Cristo. E essa mesma realidade pode acontecer hoje também na minha e na sua vida. Deus abençoe vocês, tá? Pastor, eu queria dizer também que tem um versículo na Bíblia que, na minha opinião, né, particular, eu acho o versículo mais importante de toda a Bíblia. Eu não li toda a Bíblia, mas esse versículo faz toda a diferença. Ele, tipo assim, se você quer se libertar de alguma coisa, que sempre, às vezes, a gente tem alguma coisa para se libertar, então você medita nesse versículo. Se você precisa da salvação em Jesus Cristo, medita nesse versículo. De repente, você precisa de um bom relacionamento com a família, com o marido, com os filhos, medita nesse versículo. E o versículo é esse, ó. Eu sei que todos vocês estudam muito a Bíblia, mas esse versículo, eu acho que, na minha opinião, a gente tinha que ler ele todos os dias, só 5 minutos, pastor. Só 5 minutos que ia fazer toda a diferença. Eu vou ler. Quem tiver com a Bíblia e quiser ler comigo, é Marcos 12, 30. Eu vou ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de toda a tua força. Se a gente fizer isso, todos os nossos problemas, a salvação, o resumo de toda a Bíblia está nesse versículo. Que bonito. Já está pregando, já virou evangelista, tá? Que Deus abençoe vocês, uma boa noite, tá? Fiquem com Deus. Obrigado, seu Rogério, dona Luciana. Queridos, que bonito nós vemos a palavra de Deus se manifestando na vida das pessoas. E nesse momento, eu quero chamar o Gilberto aqui. Nós vamos cantar uma música. Eu escolhi cantar essa música, é uma música muito conhecida. É uma música do cantor Luiz Cláudio, aquela música Chance. Eu acredito que muitos aqui conhecem essa música. Eu queria que você cantasse comigo. Eu queria que você que está nos ouvindo, se conhecer essa música ou não, ela está dizendo que Deus está nos dando uma chance nessa noite. Ele dá uma chance para mim e para você, para renovarmos o nosso propósito de estudarmos a Bíblia todos os dias. E eu queria fazer um desafio para você que está me ouvindo, que está nos assistindo, e você que está sentado aqui nessa noite. Vamos estudar a palavra de Deus. E você que quer renovar o seu compromisso de estudar a Bíblia todos os dias, eu queria que você viesse até aqui, porque eu quero cantar junto com você. Vem aqui, vamos cantar juntos. Pode vir.
estão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Cante comigo. Não é mal se a fama faz parte do dia a dia. E dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças lhe afligem, a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição, pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixes passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixes passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Eu quero orar nesse momento com você que quer fazer o propósito de continuar estudando a Bíblia todos os dias. Cadê a sua Bíblia? Quero ver a sua Bíblia. Você teria coragem de vir até aqui para orar comigo? Vem aqui, vamos orar juntos. Traga a sua Bíblia. Vamos renovar o nosso compromisso com Deus de permanecer ao lado dele todos os dias. Enquanto os nossos amigos estão vindo, nós estaremos orando também pela Ana, mãe da Érica, Edson, Dissimira, e eles estão lá em Taiúva, né? Uma boa noite para vocês, tá? Que Deus os abençoe. Estaremos orando, a igreja estará orando também por vocês, pelo irmão Walter Cardoso, da Igreja Central de Salvador, Bahia. Está dizendo aqui, ó: quero participar de todas as 40 noites de oração no propósito de alcançarmos uma grande bênção que nós necessitamos. A minha esposa também está participando. Deus está do seu lado, irmão Walter, e Deus tem muitas bênçãos e muitas respostas até o final dessa jornada espiritual para todos nós. Lilian Greco Salgado Fernandes, ela está desejando uma boa noite. Ela está dizendo: pastor, peço oração em favor de meus filhos Felipe e Talita, que não estão indo mais na igreja. Peço pela saúde da Talita, que está com problemas. Estaremos orando também pelo Felipe e pela Talita. E a Bianca Belo, ela diz: boa noite, estou em Presidente Prudente, São Paulo, e amo estar junto com a igreja de Vila Matilde. Essa igreja é maravilhosa. Mesmo que online, que Deus possa estar sempre entre nós. A Bíblia diz que Deus está conosco, Emmanuel é Deus conosco em todos os lugares. E a Anice, ela manda um abraço a todos. Ela manda aqui também um abraço, Davi, Gabriel e Juliana. Estaremos orando por esses também. Mas eu quero orar com você nesse momento. Você que quer fazer o propósito de estudar
cada dia a Bíblia, de conhecer mais a Bíblia. Assim como a Luciana e também o Rogério, Deus, Ele tem uma bênção especial para aqueles que dedicam tempo para estudar a sua palavra. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nessa noite nós te agradecemos pela rica oportunidade que temos de continuar nessa jornada maravilhosa de oração. Nós sabemos que, assim como o Senhor está aqui conosco, o Senhor também está lá naquele quarto, naquele escritório, naquele local onde os nossos amigos internautas também estão nos ouvindo. Eu não sei qual é o problema, a dificuldade que eles possam estar passando nesse momento, mas eu quero te pedir em nome de Jesus que eles possam ser visitados pelo Teu Santo Espírito e que eles também possam decidir buscar a Tua vontade através do estudo da Tua Palavra. E ao buscarem a Tua Palavra, eles possam também se tornar mais do que vencedores. Nós temos esses amigos aqui que nós mencionamos no cartãozinho o nome deles, como o Walter, a Thalita e o Felipe, que em conformidade com a Tua vontade, essas pessoas também possam ser alcançadas e abençoadas por Ti, Senhor. Também tem os meus amigos que se fazem presentes aqui na igreja da Vila Matilde. Eles estão com as suas Bíblias nas mãos e eles estão aqui para dizer que amam a Tua palavra e querem renovar o compromisso de permanecer ao Seu lado, não somente na jornada de 40 dias de oração pela busca e a presença do Espírito Santo, mas durante toda a sua vida, estudando a Bíblia, conhecendo mais e mais a vontade de Deus. Ó Senhor, não permita que nada nesse mundo venha interferir no que diz respeito à nossa comunhão, ao nosso tempo reservado diariamente para estudar a Tua palavra. E assim como temos necessidade do alimento, que tenhamos também necessidade diária do alimento espiritual, que é a Tua palavra. E ao estudar a Tua palavra, que possamos ser saciados da nossa fome e sede de justiça. Se existe alguém aqui nessa noite aflito, angustiado, sofrendo, que o Teu Santo Espírito venha confortar e consolar essa pessoa nessa noite. E que ela possa encontrar diariamente a resposta para os seus problemas e a salvação em Cristo Jesus, através da Tua palavra. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que bom, amigos, que a graça do nosso amoroso Salvador, o amor do nosso querido Pai e a unção do Espírito Santo estejam conosco nessa noite e até amanhã. Comece a jornada bem cedo e amanhã estaremos aqui para o 12º dia. Que Deus abençoe a todos vocês.